Isso. Bruno me perguntou o seguinte, e a gente vai para esse caminho agora. Bruno disse assim, ó, Pedro, tenho visto em alguns vídeos você se identificar como compatibilista e afirmar que não há livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Mas compatibilismo é a tentativa de conciliar determinismo e livre-arbítrio, não? Sim. Aí eu vou explicar especificamente. Não existe livre-arbítrio. Mas o que acontece? O que acontece? Por exemplo, quando o rapaz lá, o Frederico Crepe, ele disse que ele não era materialista, porque o materialismo acabaria, de uma forma ou de outra, acabando com o livre-arbítrio de verdade, em sentido próprio, e etc, 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 ele tem absoluta razão. Essa é a consequência mesmo. Essa é a consequência mesmo. Só que veja bem, e a gente vai falar sobre isso agora. Então, a gente vai avançar sobre um texto de Engels em que a gente fala de moral e etc. Porque, veja, livre-arbítrio não existe, certo? Absolutamente não existe. Não existe. Para mim, eu concordo com o Vinícius. Para mim, livre-arbítrio é uma impossibilidade metafísica. Para mim, isso, o tanto que isso é evidente, não está escrito. Tá certo? Para mim é óbvio que não existe livre-arbítrio. Para mim é absolutamente óbvio. Agora, preste atenção, que o que eu quero dizer. Se eu digo isso, que livre-arbítrio não existe, a pergunta que a pessoa faz na página 2, quando eu falo isso, é: tá, então se não tem livre-arbítrio, então por que eu tenho que ser moral, Pedro? Se não tem livre-arbítrio, então para que a gente escreve leis? Pedro, se não tem livre-arbítrio, por que eu tenho perspectiva de futuro? Pedro, se não tem livre-arbítrio, puta que pariu. Então, assim, aí, para conversar com essa pessoa, eu preciso dizer: olha, absolutamente não existe livre-arbítrio. Você não consegue decidir e escolher nada de maneira livre. Todas as coisas que você chama de decisão, na linguagem corrente, decidi levantar esse negócio. Na hora que eu decidi, a gente usa isso na linguagem corrente. Então, isso comunica algo, né? Então, comunica algo. Então, eu posso pedir para você, olha, você pode, por favor, diante das suas próprias livres determinações e desejos, pegar um copo d'água para mim? Aí você fala, você entende a mensagem. E você vai lá e pega o copo d'água, ou não, né? Ou não. Você pega o copo d'água, ou não. Ah, mas quando eu digo isso, olha, você poderia livremente, diante da sua própria vontade, pegar um copo d'água para mim? Você entende o que eu quero dizer, não é? Você entende o que eu quero dizer. Ou seja, a palavra liberdade, escolha, decisão, isso significa alguma coisa para gente. Isso significa alguma coisa para gente. Então, o que eu digo é, essas coisas que a gente comunica quando a gente fala de decisão, escolha, papapá, 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 tudo isso tem significado. Então, isso que a gente chama de liberdade, né? Você é livre para sair da minha casa se você quiser.